Olá, tudo bem? Uma alegria, sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, dividindo informações. Hoje nós vamos falar sobre fadiga mitocondrial, que é a gênese daquele estado de fraqueza, aquele estado de desânimo, aquele estado em que você não se sente bem para cumprir as suas atividades diárias, como trabalhar, passear, não ter vontade de nada. Você quer saber sobre fadiga mitocondrial? Logo depois da nossa vinheta, eu te explico bastante sobre isso. Bom, gente, para falar sobre fadiga mitocondrial, é muito importante que a gente faça um review, retorne, à nossa aula de biologia, onde a nossa professora nos ensinou que a célula ela é composta por núcleo e várias organelas. Lembram? Nós temos complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Lembram disso? Lembram das mitocôndrias, São várias organelas, E nós vamos estar falando aqui das mitocôndrias. Percebam, o grande energético da nossa vida, o que faz a gente viver, andar, se sentir bem, jogar bola, praticar esporte, trabalhar com todo vigor, é uma moeda do corpo chamada ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula ela é sintetizada dentro da organela chamada mitocôndrias. E aí eu faço uma analogia da casa de câmbio. Percebam, o argentino vai chegar aqui no Brasil com peso argentino, o americano vai chegar aqui com dólar americano, O inglês vai chegar aqui com euro, na Europa, cada um com as suas moedas. Todos terão que se dirigir à casa de câmbio para trocar essas moedas por real, que é a moeda brasileira. Assim acontece com o nosso corpo. Você pode se alimentar alimentos ricos em gorduras, ricos em carboidrato, rico em proteína, não importa. Quando tudo isso entrar na nossa célula, eles terão que se dirigir à nossa casa de câmbio, as mitocôndrias, que pegarão todas essas moedas e transformará na moeda que é a moeda do nosso corpo, que é a adenosina trifosfato. Mas como é que ele vai fazer isso? Isso é que é importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês e a gente já começa num braço prático da fadiga mitocondrial. Percebam assim, você fez uso de um alimento, que é, por exemplo, uma macarronada. Você comeu uma macarronada, Comeu essa macarronada e esse carboidrato que você comeu entrará na célula em forma de glicose. Vai entrar na célula em forma de glicose. Assim que ele entra, a glicose, ela entra numa rota metabólica, aonde ele obrigatoriamente terá que receber um fosfato. Ela terá que ser fosforilada, essa glicose, em glicose 6-fosfato. E onde é que eu vou conseguir esse fosfato, Luiz? Da ATP. Perceba, a ATP vai doar, vai fazer uma doação de um fosfato para essa glicose, para essa molécula de glicose, para que ela possa passar a ser glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato entra na rota metabólica, se transforma em piruvato, e aí sim, o piruvato vai entrar na mitocôndria e formatar, junto com o oxigênio na via aeróbia, a adenosina trifosfato. 36 moléculas de adenosina trifosfato. Mas eu preciso de quem? De fosfato. Percebam o primeiro problema. Se eu tenho baixa quantidade de fosfato, eu começo a ter um problema sério onde eu tenho pouco ATP. Esse pouco ATP que tem
vai doar fosfato para a glicose. E a adenosina difosfato e a adenosina monofosfato, ou seja, a adenosina, quando tem duas moléculas de fosfato ou apenas uma molécula de fosfato, ela é considerada como molécula desenergizada. Ela não promove energia no corpo. Ela terá que ter obrigatoriamente 3 moléculas de fosfato para ser a adenosina trifosfato. Mas você tem pouca ATP no seu corpo. Dá um exemplo, Luiz. Você tem uma massa de gordura muito alta. Para você ter uma noção, o músculo, ele tem, em média, 2.000 organelas, chamadas mitocôndrias, como nós já falamos. Então, todo músculo tem, em média, 2.000 mitocôndrias por célula. O adipócito, que é a célula gordurosa, tem no máximo 40 mitocôndrias. Ou seja, pouca casa de câmbio para metabolizar a adenosina trifosfato. Isso já é um grande problema. Outro é você ter baixa quantidade de fosfato, baixa quantidade de ATP, porque o pouco que tem vai doar para essa glicose que eu estou falando, né, sobre o alimento que você fez. E aí você tem baixa quantidade de produção de piruvato, pouca quantidade de piruvato, ele vai entrar na mitocôndrias e vai produzir pouca ATP. Produzindo pouca ATP, você continua consumindo glicose, essa glicose continua entrando na célula, continua roubando, né, a quantidade pouca de fosfato que já tem, e isso aí vira um ciclo retroalimentado de forma ruim, de forma onde você não vai conseguir efetivamente ganhar energia, formatar ATP. ATP é energia. Isso é importante que você tenha na sua cabeça. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é o excesso de glicose. O excesso de glicose, quando a glicose entra muito na nossa célula, ele vai fadigar a mitocôndria. A quantidade excessiva de glicose fadiga a mitocôndria e a mitocôndria para de produzir ATP. Isso é muito importante. E não é só isso. Quando o piruvato ele entra na mitocôndria, ele vai precisar de alguns cofatores, como, por exemplo, o ácido alfa-lipólico, vitamina B3, vitamina B6, B9, e do oxigênio. Porque se isso não acontecer, se você não tiver essas vitaminas também, você já vai trazer problemas na produção da adenosina trifosfato, porque quando o piruvato entra, ele utiliza o ciclo de Krebs, juntamente com o oxigênio, na formação de ATP por via aeróbia, para que você possa ter a moeda da vida, a moeda do corpo. E o principal, professor Luiz, eu queria fazer um exame de sangue, sei lá qual o exame que se faça, para descobrir se eu tenho ou não fadiga mitocondrial. E aí eu digo para vocês que isso não existe. Quando você chega no meu consultório com essa queixa de baixa energia, você está se sentindo fraco, você está se sentindo desmotivado, e não é algo de distúrbio emocional, como é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o que nós iremos fazer é o diagnóstico por eliminação. Então, primeira coisa, saber se você está anêmico. A gente vai fazer o exame, né, o hemograma, e perceber se você está ou não anêmico. Outro exame é a ferritina, né, para saber se você tem baixa quantidade de ferro no organismo. Então, são vários exames, né, e por eliminação, né, nós vamos fazendo aí por eliminação, para chegar no final, principalmente a tireoide, né? É um exame também que eu peço. Testosterona, baixa testosterona também. Aí você não tem nada disso, né, baixo, está tudo bem. Né? Teu organismo, os exames estão apontando o teu organismo com quantidades normais, né, de ferritina,
não há problema de anemia, não há problema de tireoide, não há problema de testosterona, a gente chega lá no diagnóstico de estresse, né, a fadiga mitocondrial, que faz uma baixa produção de ATP. É claro, eu estou sendo repetitivo para que você possa realmente entender que isso é algo muito importante na sua vida, né? E qual é o tratamento, Luiz? O tratamento é você procurar o professor Luiz Henrique André, porque não é um tratamento simples, né? É um tratamento mais complexo. Procure o professor Luiz Henrique André no telefone 99132-3100, no meu telefone, e a gente vai bater um papo e eu vou te dar uma orientação em que você terá uma vida plena de energia, de alegria, de paz e de felicidade. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, aciona o sininho para que você possa estar recebendo sempre novos vídeos, né? Faça o seu comentário, importante para mim, para você, para nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo.